Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no canal. E como sempre, vamos iniciar com a nossa prece, que é da mesma forma que na nossa instituição nós sempre começamos qualquer trabalho. Então vamos lá? Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Eu estou sempre convidando aqui vocês, quem estiver passando por perto, venha conhecer a casa. E o nosso grupo de estudos que acontece na quarta-feira, das 19 às 20 horas, de forma presencial na nossa casa e nesse formato aqui no canal, em que estudamos as obras básicas do Espiritismo. Por isso, GEOB, que é o grupo de estudos das obras básicas. E no momento, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o céu e o inferno durante 4 anos e já lá se vão mais de 8 anos que nós estamos no livro dos Espíritos. E nós vamos aqui hoje prosseguirmos com os nossos estudos. Então vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Retorno à Vida Corporal. E no capítulo 9, nós estamos no item que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E nesse item, porque o livro dos Espíritos, né? Quem está chegando aqui agora, ele foi organizado por Kardec, sistematizado por partes, então são 4 partes ou 4 livros, nós estamos no 2º, cada livro em capítulos e os capítulos em itens, tudo isso para facilitar a nossa vida, o nosso entendimento, para que a gente aproveite o melhor da informação que os Espíritos trouxeram para o nosso aprendizado atual, para o personagem que nesse momento está atuando. Então, capítulo 9 do livro 2º, item Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E estamos na pergunta número 505. Semana anterior encerramos com a pergunta 504A. Quem está chegando agora aqui vai lá nos vídeos anteriores para poder pegar o fio da meada. Então vamos lá? Eu sempre lembro a vocês aqui que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Pergunta 505 que Kardec fez aos Espíritos. Os Espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre os que tiveram tais nomes? Então, esse Espírito protetor, essa pessoa, esse Espírito que foi designado para tomar conta de mim, para zelar por mim, para me inspirar, para me levar a
condução de um bom caminho, de boas escolhas. Esse espírito, ele tem um nome conhecido? Santo Antônio, São Francisco, Emmanuel, Joana de Ângeles. Sempre tomam nomes conhecidos, são sempre os que tiveram tais nomes. Então, quando eles estão dizendo, é São Francisco que está falando, é São Francisco que é seu anjo protetor, é São Francisco mesmo? Ou esse espírito toma nome de espíritos que nós conhecemos? Como é que funciona isso, né? Kardec queria saber. Então, de novo, pergunta 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre os que tiveram tais nomes? Então, quando ele se apresenta dizendo que é São Francisco, São Paulo, São João, São José, se ele se apresentar para mim dizendo que ele realmente tiveram tais nomes, foram essas pessoas? Resposta dos espíritos: não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. É-lhes importante um nome, então tomam um que lhes inspire confiança. Quando alguém não pode cumprir uma missão pessoalmente, envia outra pessoa de sua confiança que age em seu nome. Então, assim, nem sempre é aquela pessoa, aquele espírito que foi São José, São Luís, Bezerra, Joana. Mas, como pra gente nome é importante, é-lhes importante o nome. É importante pra gente encarnada, a gente quer saber quem é, a gente quer saber se esse espírito foi um espírito, né? Poderoso no sentido de assim, foi importante, tem uma história moral, é um espírito muito evoluído. Isso pra gente é importante. Então, o que é que eles fazem? Tomam um que lhes inspire confiança. Porque se for um espírito elevadíssimo, mas que a gente nunca ouviu falar, quando ele disser André, Estrela, deixa eu dizer, a gente nunca ouviu falar, será que é? Quem será? O que é que já fez? Então, como para o encarnado isso é importante, eles tomam um nome que a gente conheça e que nos inspire confiança. Para quê? Para que a gente esteja mais receptivo às inspirações, às orientações, ao cuidado que esses espíritos vão ter conosco e a gente possa ouvi-los melhor, a gente possa estar mais atento ao que eles estão fazendo por nós. Então, quando alguém não pode cumprir uma missão pessoalmente, se aquela pessoa não pode vir, ela mesma, ela faz o quê? Ela envia outra pessoa de confiança e diz assim, ó, vá lá e diga que sou eu. Então, a quantidade de grupos que tem trabalhos dirigidos por Bezerra de Menezes, por Joana de Ângeles, Divaldo já falava isso. Eu lembro que uma vez eu ouvi Divaldo falando sobre espírito equipe. Então, aquela pessoa, ela vai se apresentar naquele lugar com o nome daquele espírito que dirige essa equipe. Não significa que é Bezerra que está ali, mas é alguém do seu grupo, é alguém que trabalha com eles, é alguém que faz parte do grupo que atua. E então ele se apresenta em nome daquela pessoa. E a gente diz, não, foi Bezerra que esteve aqui hoje, foi Joana, foi Emmanuel, foi São Francisco, foi São José, foi São Paulo. Então, assim, os espíritos, porque para eles, gente, isso não é importante para a gente. E como eles já chegaram no nível tal de entender a nossa limitação e respeitar isso, o que é que eles fazem? Tomam um nome que nos inspire respeito, que a gente considere, porque dessa forma eles sabem que poderão chegar até nós. Nós estaremos mais abertos, mais receptivos. E como a intenção deles não é aparecer, porque isso já passou para eles, ego não quer dizer mais nada, é importante para nós, por respeito e amor a nós, eles tomam nomes que nós conhecemos e dizem, esse aí
É forte. Gente, eu tô sendo muito bem protegida, porque esse nome tem poder, né? Porque isso é do encarnado. Então, essa foi a pergunta número 505. Continuando, Kardec vai dizer na pergunta 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? Lembrando que nós estamos no capítulo 9, que fala do retorno à vida corporal. Então, nós estamos tratando de quando nós estamos aqui encarnado, de tudo que acontece, anjo protetor e todos os itens que nós já passamos antes. Agora, Kardec quer saber assim, e quando a gente retorna, ou seja, desencarna, volta para a dimensão espiritual, a gente vai reconhecer nosso espírito protetor? Quando a gente retornar à dimensão espiritual, que ele vier falar conosco, e a gente vai saber, ele, a gente vai reconhecê-lo? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Sim, pois frequentemente o conheceram antes de reencarnar. Então a gente vai se reencontrar com ele. A gente não vai conhecê-lo naquele momento. Não, eu estava encarnada, eu estava lá no meu aprendizado como Sandra Naira, utilizando esse personagem de agora. Eu, espírito, quando eu retorno à dimensão espiritual, eu vou conhecer meu anjo da guarda, eu vou conhecer meu espírito protetor. Não, eu já conhecia antes de voltar. Então eu vou reencontrá-lo. E claro que eu o reconhecerei. Porque antes de voltar, ele já tinha me chamado de Tó Sandra Naira. Vamos lá, né? O que temos para essa próxima experiência, esse próximo retorno seu? Está programado para você essas experiências. Então eu já conheço, porque eu já tive esse contato com ele antes de retornar à dimensão material. Então, quando eu retorno à dimensão espiritual, o ir e vir do processo reencarnatório, que nada mais é do que isso. Nós somos espíritos que estamos agora na dimensão material. Eu, Sandra, Naira reencarnada. Eu, espírito, retorno à dimensão espiritual no meu desencarne, na morte do corpo físico. Continuo eu, espírito. Então, nesse retorno, porque o processo reencarnatório é as experiências que nós, espíritos, vivenciamos, seja lá na dimensão material ou na dimensão espiritual. Tudo aprendizado, tudo a história, a vida do espírito, que a partir do momento que se inicia, não se encerra, porque nós somos imortais. Então, essa foi a pergunta número 506. Continuando, Kardec vai dizer: todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores, que nós já vimos isso, foi dito nas respostas anteriores, né? Quem não pegou, volta lá, nas respostas anteriores desse item. Então, todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores. Podem ser encontrados entre eles os da classe média. Então, espírito superior, primeira ordem, né? Pode se encontrar de segunda ou de terceira espíritos imperfeitos. É isso que Kardec quer saber. Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho. Então, eu tenho um filho aqui, como eu tenho realmente. Aí eu retorno à dimensão espiritual. Aí eu digo, já que eu retornei aqui para a dimensão espiritual e meu filho continua na dimensão material, e eu espero que assim seja, é o curso natural, né, dos pais irem primeiro do que os filhos. Eu posso me candidatar para ser espírito protetor do meu filho. Já que eu estou aqui, eu quero tomar conta dele, que ainda ficou, que ainda está no aprendizado lá. Essa é a pergunta de Kardec. Então, na 507, ele faz 3 questionamentos. Todos os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos superiores, segunda e terceira ordem. Podem ser encontrados na de classe média. Um pai pode, por exemplo, uma mãe, né, se tornar espírito protetor de seu filho? Resposta dos espíritos: pode, mas
proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, o pai, ele vai poder acompanhar, vai poder assistir em algumas questões, em algumas situações, mas vai ser limitado ao seu nível evolutivo, até onde esse pai ou essa mãe já conquistou no seu processo. Ele pode fazer isso, ele pode estar perto, ele pode estar acompanhando, mas ele vai ser assistido por um espírito de uma condição superior. Um espírito que sim, já galgou essa condição de espírito superior, porque já fez o seu trabalho, o seu aprendizado, e ele vai acompanhar porque o seu poder de atuação é limitado à sua capacidade evolutiva. Então, se eu estou aqui com meu filho, que eu amo, adoro, meu amor, você é uma luz na minha vida, na minha história. Mas eu, como mãe aqui dele, nessa experiência com este personagem, tenho as minhas limitações do que eu posso fazer por ele. Eu desencarno, essas limitações não desaparecem, porque eu continuo sendo eu, o espírito que eu sou. O personagem Sandra Naira, quando retorna, o que eu conquistei enquanto espírito continua. Então, as limitações que eu tenho de auxiliá-lo aqui, eu vou continuar tendo quando eu estiver na dimensão espiritual. Mas eu posso o quê? Estar próxima, orar, inspirá-lo a bons pensamentos. E eu vou estar sendo assistida por um espírito que sim tem condições. O que eu posso fazer é estar próximo ao espírito protetor dele, que tem essa condição e já está nesse lugar de poder ser um espírito protetor, um anjo guardião, e eu estar próximo e dizer, eu quero estar aqui, acompanhando, auxiliando, e o que eu puder fazer dentro da minha limitação, o que eu puder fazer por ele, eu vou estar fazendo. Mas o meu poder de atuação é limitado. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, poxa, Sandra, às vezes o vídeo fica mais curto, são poucas perguntas, mas eu sempre faço questão de estar explicando aqui para vocês, é porque no grupo de estudos, lá na instituição presencial, as pessoas se expressam, fazem perguntas, trazem as suas opiniões sobre o que nós estamos estudando. E como a gente quer ficar aqui nesse formato, no vídeo, nas mesmas perguntas que de forma presencial, a gente não avança muito. E também porque nós somos um grupo de estudos, não somos um grupo de leitura. Para ler o livro dos Espíritos, vocês não precisam da gente aqui, não precisam de Sandra Naira. Mas nós temos que ler, parar e dizer assim, o que é que isso me ajuda no meu aprendizado, na minha história como espírito, porque é isso que a doutrina espírita é, um instrumento de aprendizado do espírito. Não é para eu saber as 1018 perguntas do livro dos Espíritos, vim aqui dizer, ó, já estudamos o Evangelho todo, o livro dos Espíritos todos, a Gênese, o céu e o inferno, livro dos médiuns, não. É para que a gente reflita sobre as informações que os espíritos trouxeram e como isso pode me ajudar como espírito, como isso pode me ajudar nesse personagem que está atuando agora, para que eu faça boas escolhas, para que o exercício do meu livre-arbítrio seja a favor do meu crescimento. Então, por isso que a gente não avança muito, né? Só respondendo alguns questionamentos que as pessoas às vezes vêm, Sandra, porque às vezes é curtinho, porque no presencial esse curtinho não dá tempo, às vezes a gente não consegue dar conta das perguntas que eu leio aqui para vocês. Ok, meus amores? E é claro, né? Até a semana que vem, que eu espero vocês aqui. Nós estamos na semana da Páscoa, então eu desejo um bom feriado para vocês, uma boa reflexão do que esse período representa para nós. Eu disse, mas espiritismo tem isso? Tudo é reflexão do espírito, tudo é aprendizado. Então, uma boa Páscoa para todos, um bom feriado e vamos orar?
Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. E hoje tenho 2 beijos no coração especiais para 2 amigas muito queridas que estão passando por um processo de refazimento, que o corpo físico pediu para que elas nesse momento dessem uma parada. Então, Matilde, minha baixinha, hoje um beijo especial para você, e Maria, meu amor, vai dar tudo certo. Aliás, já deu para as 2. Um beijo no coração das 2, um beijo no coração de todos, e é claro que eu espero vocês aqui na semana que vem.